Olá, esse é mais um podcast Fono Pode Mais. Depois de 1 ano, gente, vocês assistiram o episódio de comemoração de 1 ano? O que foi aquilo? Ai, eu tô muito emocionada. Porque foi um episódio lindo que eu realizei o sonho de trazer o Dr. Tiago de Mello aqui pra gente conversar sobre biblioquímica, aquela cabeça brilhante, cheia de informação, cheia de conhecimento. Olha, se você não assistiu, vai lá, assiste, porque o episódio está lindo. E foi 1 ano, né, gente? Teve bolo, teve Milena entrando, teve o autor da marca. Ó, você tem que ir lá assistir. E esse episódio também continuamos em comemoração, tá? 1 ano é 1 ano, tá? Então, vem comigo, venha passear comigo, porque o assunto hoje promete. Eu trago aqui na minha mesa 2 gigantes para falar de um assunto que até então, vários episódios aqui a gente cita esse assunto. Precisamos de políticas públicas, precisamos de... então, eu trouxe agora para a gente falar exatamente disso, tá? Está na minha mesa o Dr. Tiago de Mello, tá? Ele voltou para falar disso, falar desse assunto e a gente conversar sobre isso. Então, ele está na minha mesa novamente. E está uma pessoa que eu sempre digo aqui, esse faz parte da minha história. Não, a minha história não existe sem ele, porque sem ele eu só vivi 18 anos, tá? Depois de 18 anos, meu filho, ó, é minha casca de bala. É minha casca de bala. Está comigo na mesa, realizando também um sonho de trazê-lo no Fono Pode Mais, aquele que é meu parceiro, aquele que me ajuda, meu maior incentivador, aquele que fez isso aqui ser real, fez esse podcast acontecer e chegar aí até você, que é Maurício Malta, mestre em políticas públicas. O cara faz muito de gestão. É isso aí. Então, não podia trazer outro senão o meu amor. O seu maior título é esse, tá, amor? É de ser o meu amor. E também ser seu admirador, né? Eu não sei se essa deixa é para eu me apresentar, mas novamente, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui. De fato, uma alegria ver o Fono Pode Mais crescendo todos os dias, a evolução, né? O quanto você também evolui todos os dias enquanto profissional, né? Enquanto fonoaudióloga. Quanto você se dedica, o quanto você entrega de resultado, de valor a tudo que você faz e o quanto que você evolui também como comunicadora, né? E comunicadora de boas práticas, de ensinos que são acessíveis, de uma forma acessível, e consegue colocar isso junto com especialistas de uma forma em que as pessoas podem consumir e podem compreender e colocar em prática, né? Então eu estou muito feliz por tudo isso, por esse projeto, por estar aqui com você e dizer que eu continuo sendo seu maior fã. Obrigada. Te amo. Beijo, também te amo. E você de volta, Tiago. É um prazer poder estar aqui compartilhando com pessoas que eu admiro tanto, né? Já são mais de 20 anos nessa caminhada. Não é? E vendo esse sucesso todo, eu estou aqui como um coadjuvante nesse bate-papo de hoje. Poxa, e eu acho que você não ouviu, amor, que ele falou no episódio que a gente gravou de comemoração de 1 ano. Não, você viu, porque o episódio já foi ao ar. O o episódio já foi ao ar. Claro que ele viu. Claro que eu vi. Viu como ela é ruim? Viu? Eu tô te falando. Ele conta que tudo começou para escrever o Biblioquímica com aquele livro que a gente deu para ele no aniversário. Assim que a gente conheceu o Tiago, assim, conheceu mais de perto, né? No 2003. Encontro de Casais que ele trabalhou pra gente, né? E depois sumiu, sem graça. Vou estudar, são os nãos da vida. É verdade. Como é o nome do livro, Tiago, que a gente A Imagem e Semelhança de Cristo, de Filipe Yancey, a Lembro. relação do corpo humano com a igreja. Aí ele falou que aquilo foi muito borbulhando ali na cabeça dele e ele quis, foi cada vez, né, se apaixonando mais por esse assunto e quis escrever e virou o livro que virou. Que bacana. É isso. Feliz. E a nossa história, ela de fato, né, se entrelaça, né?
Tiago, isso a gente nunca falou no podcast. Você trabalhou pra gente no Encontro de Casais. Trabalhar, gente, é porque ele estava lá, né, na função lá, e a gente fazendo o Encontro de Casais. Isso. Hoje a gente trabalha, né, em muito... Foi um dos nãos que você teve que dar e receber da vida, né? E aí você não trabalha mais, mas a gente se conheceu mais de pertinho, foi por conta do Encontro de Casais, Inclusive, né? ficamos com as filhas, né? Verdade. Boas histórias. Boas histórias. Teve que ficar com as filhas, pula pra gente trabalhar nos Encontros de Casais. Então, vamos lá. A gente hoje vai falar aqui um assunto que é aquilo, Tiago, ele sempre vem pra nossa mesa. Com o Dr. Timóteo, ele falou muito sobre isso, né? Por conta Trago o Dr. Timóteo de novo, porque é um dos personagens que fez gerar esse sentimento, assim, de ter o podcast, né? Então, Dr. Timóteo, aí, ó, você volta para a mesa de novo aqui, ó, para o bate-papo, falando sobre políticas públicas que deveriam existir para que fosse mais divulgado, mais informado a questão das fissuras labiopalatais. Quando a gente conversou com a neurologista, a doutora Mariana, né, amor? Uma médica inteligentíssima, como todos os outros que eu trago aqui, ela falou muito sobre essa questão das políticas públicas, do quanto precisa haver políticas públicas para a saúde, para que a gente seja beneficiado cada vez mais e tudo mais. Então, assim, esse assunto ele sempre volta aqui. Então, eu abro esse bate-papo aqui, querendo, amor, que você fale o que são políticas públicas, né? Porque a gente tem ouvinte aqui desses que a gente conversa sobre falar da importância das políticas públicas e sentir falta das políticas públicas, mas a gente vai ter aquele leigo que fala assim, tá, o que são políticas públicas? Então, é excelente sua pergunta, porque a gente precisa desmistificar um pouco políticas públicas. Políticas públicas nada mais é do que um conjunto de medidas, de ações, de programas, iniciativas para que se resolvam problemas históricos, problemas específicos e que se mapeiem também os riscos de problemas futuros. Então, políticas públicas, em síntese, é um conjunto de ações de governo ou não para que se resolva problemas que estão diretamente ligados ao público. Porque quando a gente fala assim, políticas públicas, a gente acha que a gente está falando só do setor público. E não é. Quando tem aqui políticas públicas, no que diz respeito, ele está querendo dizer que é de todo e qualquer cidadão, que é público. É uma política que precisa atender ao povo e não a um governo. Okay? Então, basicamente, é isso. Né? Bem claro ficou. Tiago, e aí para a gente entrelaçar isso, o que a gente poderia entender como saúde pública? Dentre as medidas que ele citou, que é para atender os problemas da sociedade, se a gente ampliar a saúde, envolve 3 pontos principais. Saúde física, mental e social. Então, o momento nosso deste podcast, ele tem uma função também de política pública, que é permear a educação para não ficar restrito ao momento de consulta. Ao momento perdido, enquanto eu aguardo um atendimento médico de 1h30, o que eu fico fazendo ali? Então, veja, quando a gente fala em bem-estar social, o fato de estar na Praia da Costa, no calçadão, seguro, não estando ansioso para saber se eu preciso correr dali, se eu vou ser assaltado ou não. Tudo isso envolve políticas públicas, mas também permeado por saúde. Então, nessas 3 esferas, o Estado é um grande participante, mas que isso se escorra para cada munícipe, cada cidadão. Eu sou o reflexo disso, colocando aqui a minha experiência de nascer em São Paulo e como paulistano, até os 10 anos, não ter a chance de brincar de futebol na rua e poder somente ir por Parque do Ibirapuera para poder fazer exercício, lá eu era o obeso. Eu era um indivíduo que sonhava um dia poder fazer exercício. Ao mudar para Guarapari, e sabendo que numa cidade pequena, a prefeitura concedia a chance de prática de esportes de forma gratuita, eu me socializei. Eu pude entrar em contato com pessoas que eu jamais teria a chance de poder conviver no dia a dia. Habilidades esportivas. E isso foi um grande norte para que eu pudesse ser hoje um cidadão que zelasse. Olha só como são as coisas dos investimentos, né? Sim.
quer dizer, isso não era dado, por mais que meu pai tivesse condições de me manter. Não, você vai estudar numa escola boa para poder agora fazer exercício no clube, que era possível fazer em São Paulo. Não. A prefeitura de Guarapari pôde ser um grande alicerce para que eu pudesse ser um cidadão hoje, vamos dizer assim, melhor, né, para poder servir a população. Aliás, assim, quando você fala dessas esferas, Tiago, desculpa aqui, é porque eu acho que isso é muito importante a gente compreender na medida exata, vamos dizer assim. Políticas públicas, às vezes, quando a gente entra para o campo da saúde, ou para o campo da educação, ou para o campo do transporte, da mobilidade, a gente acha sempre, e a maioria dos gestores olham isso como caixinhas fechadas e isoladas. Gavetas. Mas as políticas públicas, elas só resolvem problemas se elas forem transversais. Porque, presta bem atenção ao que você disse. Eu, garoto, nasci em São Paulo, nunca tive oportunidade de brincar na rua por alguns motivos. Questões de mobilidade urbana, alto índice de trânsito e de ausência de espaço colaborativo, segurança pública, infraestrutura. Então, as políticas públicas, elas, quando elas não são transversais, elas não resolvem problemas. Então, quando você encontrar alguém dizendo assim, eu vou resolver o problema da saúde, duvide. Quando você ouvir alguém dizer assim, eu vou resolver o problema lá do hospital, o cara vai falar assim, mas calma. Como que você vai resolver o problema da arrecadação? Perfeito. Para poder investir no hospital. Né? Então, assim, essa transversalidade é que a gente precisa compreender na esfera social e populacional, vamos dizer assim. Porque isso também tem a participação do povo, que aí entra na questão cultural, né? Entra na cultura de cada cidadão ser partícipe de política pública. E eu ouvi, aliás, eu sou seu aluno também, você sabe disso. Aí. Além de ser seu fã, eu sou seu aluno, né? Mas não é assíduo igual a mim, não, tá? Já declaro Falta logo. umas aulinhas, né? Falta. Eu não, tô lá, ó. Uma sugestão que eu faço é assistir enquanto tá fazendo exercício. Nem sempre precisa ficar olhando o vídeo, né? Exatamente. Tá dirigindo? Vai ouvindo. Vai ouvindo, vai lá. Então essa interação e essa participação, eu ouvi você falando, por exemplo, no podcast da semana passada, sobre as pessoas que não cuidam da sua própria saúde e acabam superlotando o nosso sistema único de saúde. Né? Por quê? Porque a cultura é ruim. Né? Quando a gente fala sobre políticas públicas, as políticas públicas, existe um viés da política pública chamada regulatória. As políticas públicas regulatórias. Para que servem as políticas públicas regulatórias? Servem para regulamentar as próprias políticas públicas e para criar regramentos para que a sociedade consiga ajudar o Estado a melhorar. Dou um exemplo. Por exemplo, lei seca. É uma regulamentação de uma política pública. Você não pode se embriagar e pegar o volante e dirigir. Porque você causando um acidente, você eleva o custo do serviço de saúde. Mas eu elevo o custo como? Sim, tem deslocamento de policiais, tem deslocamento de ambulâncias, tem médicos, tem bombeiros. E queira Deus que não tenha vítimas, sabe? Então, assim, quando você agrega esse custo, você entende que precisa ter uma participação da população também nesse entendimento. É por isso que o viés regulatório não regula só o Estado, mas cria também modelos para que a gente culturalmente viva num ambiente em que a gente ajude a ser melhor. Vamos falar esse exemplo seu, da lei seca. Veja, eu tenho a lei como aspecto punitivo.
que norteia já o adulto que foi mal assistido. Mas se eu coloco isso como prática de política pública aos 8 anos, 10, 12, colocando jovem, não se expõe ao álcool. Olha aqui as consequências, onde eu educo o caminho desde o início. Nesse caso, o papel preventivo é muito mais interessante do que pensar lá na frente. Muito mais barato. Né? Eu acompanhei na Espanha, no meu pós-doutorado, as farmácias tinham folders dizendo assim, se você é menor de 18 anos, não se exponha nem a uma gota de álcool, com instruções educativas. Eu cheguei a pensar isso aqui, em fazermos nas farmácias do Espírito Santo, para colocar que a farmácia seja um momento também de educação enquanto eu coloco o pé lá dentro. Não apenas querendo tomar as minhas decisões, mas que seja eu permeado em qualquer situação que eu vá, seja um shopping, a companhia, que a gente consiga entrar em contato com o chamado soft power. O que eu chamo de soft power? Que é o poder suave das coisas. Eu não preciso ler, mas somente aquilo que está ao meu redor eu consegui absorver um conhecimento de uma maneira interativa, com jogos, com um podcast, com palestras, enfim. Né? Essa fala de vocês, ela me traz a uma clareza, né? E espero que esteja levando para os nossos ouvintes também, de que nada é isolado, né? Eu abri aqui com uma pergunta para um mestre em gestão pública e para um doutor na área da saúde, né? Na área científica da saúde, um pós-doutor. Eu fiz perguntas. O que seria políticas públicas, o que seria saúde pública? E aqui agora a gente entende que não se faz saúde pública isolado, não é isso? Não se faz gestão pública, como você bem disse. Se alguém disser para você, eu vou melhorar a saúde, tá, se ele não melhorar a mobilidade, se ele não melhorar a segurança, se ele não... Está tudo interligado, né, Tiago? É um conjunto de ações... De programas para se beneficiar a população. E o medidas. Público, como bem disse você. E medidas, né? Quando a gente olha para esse espectro de solucionar problemas, veja bem que você já levantou uma outra questão. Não é sobre fazer escolas. É sobre ter um modelo educacional que transforme dinâmico a população e o nosso mindset, a nossa forma de pensar. Como as nossas crianças vão se relacionar com as regulações do próprio Estado. Eu lembro que você falou no podcast passado que o cara paga aqui, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é responsável pela saúde dele. Ele é responsável. Se ele quiser ter uma boa saúde, ele paga um bom convênio. Né? Ele paga a ambulância dele. Se ele se machucar, se ele passar mal na rua, ele paga a ambulância, ele paga o médico, ele paga o hospital. Ou seja, existe toda uma cultura em que as pessoas vão evitar. Não é sobre o punitivo, é sobre a educação que forma, né? A educação que transforma. Aí você fala assim, você vê pessoas dizendo assim, mas é porque falta escola. Não, falta a gente discutir o modelo educacional que possa transformar a nossa sociedade numa sociedade mais consciente, mais participativa, não do ponto de políticas apenas, mais participativa, entendendo que esse coletivo é nosso. Que essa cidade é nossa, que essa rua é nossa. E que se eu jogar um lixo aqui e assorear o valão, vai refletir na cidade inteira. Não é só nesse lugar aqui onde eu depositei o lixo e vou-me embora para minha casa, que eu estou morando a 6, 7 quilômetros daqui. Quando a enchente bate aqui e está tudo assoreado, alaga lá. Perfeito. Ou seja, não é aplaudir só quem está fazendo agora. A drenagem na cidade de Vila Velha foi melhorada por conta das obras. Não, eu também sou um participante disso. Exatamente. Desde que eu sei onde vai ser colocado o lixo. Exatamente. Né? E aí a gente tem uma série de coisas. Por exemplo, eu estava vendo uma informação, inclusive as pessoas que não seguem, segue lá Medfono, o nosso @Medfono, lá no Instagram tem muita informação bacana, né? E nós estamos no mês
finalizou agora o Julho Verde, Isso. né? Que era o mês de incentivo à conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Então, tem um dado na pesquisa que foi publicada no INCA, por exemplo, que a gente aplica apenas 2% do orçamento em pesquisa sobre o tema específico, câncer, cabeça e pescoço. Aí eu te digo, por que não se aplica mais? Porque não existe uma política pública de investimento em pesquisa e melhoria da nossa própria saúde. E que a gente possa criar para o nosso próprio sistema, num modelo de retroalimentação, soluções cada dia melhores, capazes de melhorar a nossa vida. E o detalhe é que numa condição dessa, onde eu preciso de um quimioterápico revolucionário para câncer de cabeça e pescoço, que ainda o tratamento, para muitos casos, são incipientes, não envolve cura, eu trago de fora, pagando em dólar, em euro. Então, o recurso agora público, destinado para alguma coisa que a gente poderia ter soluções muito mais baratas, ainda mais com a biodiversidade brasileira. Vou te dar um exemplo prático aqui. Existem indústrias da área de cosmetologia do estado que são referências para o Brasil todo. Alguns produtos que eles queriam fazer, como anestésicos, através de uma planta chamada jambu, que é comum no norte. Deixa a boca dormentezinha. Pode ser o jambu, o extrato sendo usado para tirar cravos, diminuir a dor. E o processo é tão oneroso de conseguir o extrato do jambu que eles preferem importar da Alemanha uma outra substância chamada bisabolol para ter o mesmo papel. Onde eu quero chegar? Através de sistemas que me tornam extremamente enrijecidos, vem inclusive os biopiratas, invadem a região do norte, levam para fora do país e acaba a gente beneficia lá e compra produtos de lá. Hoje, muitos dermatologistas aqui no Espírito Santo e no Brasil prescrevem os protetores solares de dentro para fora. Fala, mas o que tem ação antioxidante? Um deles, você vai ligar agora que eu estou falando, é chamado de extrato de Pinus pinaster. Quem é o Pinus pinaster? É extrato de uma árvore da região da França e do norte da Espanha. E que hoje é vendido aqui, cada caixa, em torno de 80 a 90 reais. Cada caixa. Nós temos pesquisa aqui no Espírito Santo com extrato também de uma casca de árvore de Afonso Cláudio, que a gente não consegue dar o próximo passo porque falta incentivos para reflorestamento. Falta investimento para a gente conseguir fazer os testes e ampliar isso para a área da dermatologia nacional. Mostramos que essa substância pode diminuir a chance de nefropatia. Pacientes que são expostos a contraste desenvolvem insuficiência renal aguda e a gente tem a solução aqui de dentro do Espírito Santo. Mas existe um gap, é uma ponte quebrada que não liga, entre aspas, Vila Velha com Vitória. É a hora que a gente chega na pesquisa e fala, eu preciso da próxima etapa e o aporte não chega. Mas um presidiário, com todo respeito, custa em torno de 8 mil, 9 mil reais por mês. E hoje um bolsista de mestrado... só de um, né? E um bolsista de mestrado hoje não tem uma bolsa maior do que R$ 2.500 reais. Não, então, e é um absurdo. Tudo interligado, tudo... E acontece a fuga de cérebros, né? Muitos desses que não tendo condições aqui, vão agora para fora e desenvolvem todo o talento que foi feito desde o início. Eu agradeço de coração todo o incentivo que eu tive durante a minha formação, universidade pública, na minha graduação, no mestrado, doutorado, mas parte do que eu posso refletir ainda, preciso de parcerias internacionais para a gente conseguir dar o próximo passo. Né? Aí você olha e faz aquela pergunta fatídica assim. Quando eu falo em ciência e tecnologia, eu estou falando de quê? Né? Ciência e tecnologia, eu estou falando de quê? É só comprar insumos e só comprar equipamentos? Não adianta. Se eu tenho fuga de inteligência do país e as nossas inteligências hoje estão a serviço de outras pátrias. Por quê? Porque nós não temos definido e claro a importância de uma política pública que desenvolva soluções cada vez mais brasileiras para a gente poder exportar isso para o mundo. Aliás, os pesquisadores internacionais amam os brasileiros, porque a gente tem a forma criativa de resolver alguns problemas. Aqui a gente pede foi criado assim, né? Eu peço aqui um insumo, dá mais ou menos 90 dias para poder chegar. E lá a gente pedia, na manhã seguinte já estava chegando no laboratório. Então, você tinha máquinas que funcionavam como... Não era de refrigerante, era de insumos que a gente tinha parceria direta com a própria indústria. Então, assim, todo o processo... Fora a compra aqui em dólar. Então,
A gente recebe um recurso do governo, digamos, R$10.000. Hoje o insumo custa 5 mil, mas o dólar aumentou, é capaz de eu não conseguir comprar o número de reagentes que eu precisava porque foi feita a liberação do valor 6 meses antes. Então, são coisas que o próprio pesquisador vira refém aqui do Brasil. Às vezes o recurso, passando aqui para um gestor, você precisa comprar um produto de R$100 mil e este é o seu capital. Ok, o meu capital eu consegui comprar por 80, sobrou 20. O que você pode fazer com 20? Você precisa gastar os 20. Eu não posso poupar para poder comprar depois um outro aparelho mais robusto. Não, eu preciso naquele edital finalizar a minha compra, do contrário esse valor volta para o sistema e eu não sei para onde ele vai. E a gente passa a ficar obrigado a comprar alguns equipamentos para poder preencher esses 20 mil que eu nem preciso, na verdade. Sim. Eu não posso criar, entre aspas, uma poupança para eu necessitar daquele aparelho para poder avançar nas minhas pesquisas. Quantas vezes isso acontece? Não é só comigo, não. Uma série de pesquisadores que sofrem por essa falta de avanço. Só para dar mais um exemplo. Hoje, um dos antipertensivos mais vendidos no mundo se chama Captopril. O Captopril nasceu de uma investigação lá em Ribeirão Preto, através de uma picada de cobra, da jararaca. O veneno da cobra tinha efeito vasodilatador. A partir desse conhecimento, pesquisadores ingleses começaram a observar esse efeito e, com a ajuda de brasileiros, a gente não tendo tecnologia na época, o veneno da cobra foi inspiração para a produção do Captopril. E que hoje é vendido no mundo inteiro. Então, nasceu do nosso país. Então, até quando a gente vai continuar sendo o país que exporta café e importa cafeína? O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Né? Sabe qual é o segundo? Segura essa. O segundo maior produtor de café do mundo é a Suíça. A Suíça planta café? Não, a Suíça só tem uma indústria de um farmacêutico chamado Nestlé. As cápsulas que nós compramos é de um café nacional. Que sai depois agora da Suíça com valor muito mais agregado e todo mundo aqui, o brasileiro, achando top comprar o produto Nestlé, com todo respeito à indústria. Ela apenas está fazendo a parte dela, adquirindo um produto, né, a partir de uma commodity nacional. O seu doutorado foi no Brasil, o pós-doutorado foi na Espanha. O doutorado foi no Brasil? Foi aqui, na Federal do Espírito Santo. Foi aqui. Mestrado também? Também. Tudo com incentivo do governo, não tenho dúvida. Agora, muitas vezes eu tive que tirar do próprio bolso para poder conseguir terminar a pesquisa. A verba não vai chegar, ok, não tem bolsa para você. Então, aqui o pesquisador ele tem que ficar no se vira o tempo todo. E a gente vê que isso é uma característica para outras áreas também. Esse se vira, esse vou atrás, esse eu dou o jeito. Sabe, em muitas coisas é assim. É assim... Eu fico ouvindo, eu ouço muita coisa, né? E, assim, ouvindo você explanar e um pouco também depositando a dor do pesquisador também aqui, na sua fala, tem a dor do pesquisador. E aí, a gente pode estar falando com alguém que está nos assistindo aí e que está perguntando assim, faz aquela pergunta fatídica. Poxa, se já se sabe de tudo isso, por que não resolve esse problema? Por que a gente não tem uma solução para isso? Talvez essa pergunta seja a pergunta que alguém esteja fazendo agora, nos ouvindo nesse bate-papo aqui. Talvez seja a pergunta também que um dia vocês já fizeram ou que está aí permeando na cabeça de vocês. Assim, eu não sou nem o A nem o Z, né? Não sou a última palavra e nem a primeira em nada. Mas existem duas coisas que a gente precisa entender bem sobre políticas públicas. O que é política de Estado e o que é política de governo. Sim. São duas coisas diferentes. Políticas de Estado resolvem problemas nacionais, previsionam desenvolvimentos nacionais e está sempre pronto a promover a melhoria integralizada das nossas políticas enquanto solução para problemas de nação. Políticas de governo, elas resolvem
problemas de um mandato. E resolvem problemas para manutenção de um mandato. Aí eu me atrevo a dizer, por que eu não posso fazer uma poupança para comprar aquele equipamento? Porque esse dinheiro que sobrou aqui eu tenho que botar naquele programa que resolve o meu mandato e... Do governo. Do governo. Ela não tem um interesse de Estado. Hoje o Brasil, não só no Brasil, vai mas a gente... o outro governo. Mas a gente exatamente, às vezes chega outro governo que tem programas do governo passado que ele é totalmente desnutrido porque ele não foi construído com uma visão de Estado. De continuidade. De continuidade. Ou seja, é antifisiológico. E assim, mas para ter uma política pública de Estado, a gente precisa ter uma coalizão, que eu chamo de coalizão do bem, ou que eu chamo, eu escrevi um artigo um tempo atrás, chamado Monitoramento e Temporalidade de Políticas Públicas, junto com um amigo, André Nonato, e a gente fala sobre um modelo de suprapolíticas. O que são as suprapolíticas? São aquelas políticas que estão além dos interesses partidários. Perfeito. E pessoais. Fora da bolha. Mas a gente hoje no Brasil, a gente não tem um modelo de suprapolítica bem estabelecido. É porque eu posso divergir de você no campo das ideias, inclusive da política, Sim. de investimento. Eu posso entender que eu não tenho necessidade de investir tanto na área da ciência e tecnologia, da saúde, né? Por exemplo, mas eu preciso investir mais na área de defesa, por exemplo. Vamos lá. Tudo bem a gente divergir, mas tem alguns problemas que eles são convergentes, concordam comigo? Sim. Que eles são convergentes. Por exemplo, qual é a política que a gente tem que converge para que a gente resolva o problema que é claro hoje no Brasil da ausência de uma política para crianças que nascem com problemas de fissura lábio-palatal? Quais são as políticas que temos? Quais são os investimentos que estão na mesa para ser disponibilizado para os estados e para os municípios que atendam essas crianças? Não tem. E até de prevenção. Quais são os medicamentos que mais causam a alteração da fenda? A sua fala no primeiro podcast foi a mesma fala quando eu trouxe o Dr. Timóteo, ele também falando sobre essa questão dos medicamentos, principalmente, ou de informação mesmo, do que deve ser prevenido antes. Vou gestar. Estou pensando. Já se abre mão de muita coisa. E algum do sistema da política? Alguns já estão disponíveis. É que o povo também acessa mal. Sim. Existe um sistema chamado Vigimed. O Vigimed não sei se vocês conhecem. Não. Para poder declarar qualquer evento adverso. Você acompanhou uma mãe que infelizmente agora acompanha uma criança com fenda. E ela relata para você que fez uso de Vonal todo dia durante a gestação. Você poderia, como profissional de saúde ou paciente, escrever isso lá no Vigimed para que isso seja captado pela Anvisa. Porque pode ter sido o seu relato, alguém de Macapá, alguém... Então aquilo que passa pela raridade que está nas bulas, ela passa a ganhar veemência quando a gente passa a trazer essa descrição, que não dá mais do que 2 minutos para fazer. Então, olha que incentivo importante para todo fono que está acompanhando um caso, relatar. É criar mesmo uma rotina, um hábito, né? Um hábito. Não ficar apenas na conversa de cozinha do hospital. Nossa, estou acompanhando um caso aqui, mais um, mais outro. Então, isso também faz parte do processo de política pública. No que você falou da defesa, acabei me lembrando, vamos destinar agora o combate ao tráfico. Sim, mas por que combate ao tráfico? Não, porque pessoas consomem também a cocaína. Mas consome? Mas qual o motivo? Então, que tal educar a criança desde cedo sobre o combate às drogas? Quer dizer, é aquilo que na frente eu vejo um investimento na defesa, mas eles estão andando em plena parceria. Né? Isso é o que a gente chama exatamente de transversalidade. Isso. Porque uma política pública que não é transversal não resolve
problema histórico. Isso. Não resolve. Não resolve. Por exemplo, eu estava vendo um dado agora recente, se vocês me permitem, do governo de São Paulo. E eles estão discutindo a Cracolândia, né? A gente conhece muito a grande Cracolândia, infelizmente, a famosa, né? Mas eu fiquei assustado, porque lá no estudo, você tem noção de quantas Cracolândias tem em São Paulo? Inúmeras. 47 eles mapearam. Mapeadas, né? Mapeadas, né? As maiores, ou seja, quando alguém, eu imagino, quando alguém tentou acabar com uma Cracolândia e não fez uma proposição de uma política transversal que passa por saúde, aí eu vou entrar nas 3 dimensões que você falou no início sobre a definição de políticas de saúde, que é física, mental e social. E aí, se a gente for entrar em cada o bem-estar, né? Físico, em cada mental, caixinha social. dessa, né? Bem-estar social. Eu tiro a pessoa da rua, ok. Eu levo para um hospital, ok. O hospital tem que estar pronto, ok. Eu preciso ter um psiquiatra, ok. E depois eu preciso levar ele para morar em algum lugar, ok? Eu preciso ter uma política de habitação. Ok? Ele precisa praticar esporte? Sim ou não, doutor Tiago? Precisa, né, cara? Eu não tenho uma política de esporte que atenda esse cara. Então aí já passa por um cara que passou por um processo de desnutrição de anos na rua. Qual que é a minha política? De déficit cognitivo Sim. E aí eu preciso encontrar também uma forma dele voltar ao mercado de trabalho. Eu preciso qualificá-lo. Ou seja, quando você sopra uma mancha, ela, ao invés de resolver um problema, ela espalha o problema. É isso aí. É barro molhado no vestido. Então, assim... Vai lavar, piora. Você entende que a gente está falando aqui de um problema de saúde pública. Mas para resolver, ele precisa ter a transversalidade de uma política de Estado. Não é política de governo. Então, duvide... Em 4 anos. Duvide de quem está falando em 4 anos eu vou resolver esse problema. Sabe? Quando alguém disser para você assim, olha, eu vou formular políticas de Estado para que essa perenidade dessa solução... E que independente se eu assumir o próximo cargo... O outro também dá a chance de continuar. E a população tome conta dessa política que é social, que é pública. Sabe? Então, essa nossa visão precisa alargar a respeito do entendimento. Posso dar uma comparação a devidas proporções? Claro. Um assunto tão popular, mais importante que ele citou? Seu, doutor a história Thiago. de um condomínio. Sim. O síndico, pode perceber, o síndico que assume, ele tem aquela visão de continuar um pouco o que o último fez. Os moradores percebem as possíveis mudanças, vislumbra já daqui 5, 6 anos, nós vamos precisar de uma reforma, o novo síndico vai assumir. Porque todo mundo se sente pertencido àquele prédio. E assim deve ser com a população. Saber que ali, o próximo que vai votar ou não, se não foi o que você queria, mas que esteja fora da esfera do interesse pessoal. Exatamente. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de você ir lá, só para falar assim, bom, eu não sou político, não tenho interesse de ser político, mas nós não estamos falando de política, mas nós estamos falando de programas, projetos, lembra? Sabe? E ações para resolver problemas que são públicos. Então, era só esse complemento. Na verdade, nem vai ser uma pergunta assim, uma compreensão. O que a gente vê, pegando o gancho do que o Tiago falou, é que às vezes... tem a pergunta no meu comentário. Quando passa o governo, troca o governo, depois de 4 anos, depois de 8 anos, e troca o governo, quem assume, porque não quer ter a compreensão, talvez, de que são... É uma questão de Estado, o que foi bom feito pelo governo anterior, e não uma questão de governo. Quantas vezes a gente vê um governo assumindo, querendo matar o que funcionou ao longo de 4 ou 8 anos do governo anterior,
por questão de vaidade. Ego. Aí voltamos à palavra. Por questão de vaidade. Ou às vezes muda o nome. Aí agora vem minha pergunta. Existe gasto quando eu assumo um governo que era do Thiago e aí o Thiago fazia coisas boas e eu agora vou mudar o nome, vou mudar a rota. Gasta-se com isso ou mudou só o nome, tal, não tem gasto? Você entendeu minha pergunta? Eu peguei uma coisa que estava funcionando, eu não dou continuidade. Eu quero mudar alguma coisa só para dizer que é meu, para chamar de meu, né? Existe gasto com isso? Ou nem sempre? Sempre tem, né? Sempre tem gastos, porque às vezes quando você muda o perfil do programa, e é bom, antes de responder essa pergunta, dizer que programas e ações e projetos que se perenizam é aqueles que a população se apropria dele. E ele entendeu que aquilo é dele. Aquilo não é de um governo, nem é de um Estado. Então, o outro que vem, ele se vê obrigado a absorver aquilo. Mas, às vezes, tem uma desaceleração, porque no programa, porque ele precisa mudar o nome. E quando você muda o nome, às vezes você não muda só o nome. Você muda o gestor, você muda a equipe, até que os novos cheguem e compreendam. Se eu estou falando de um programa social, por exemplo, de farmácia popular. Farmácia popular do Divino Espírito Santo, da salvação de todos. Vamos dizer aí, é o nome do programa. Né? Então, assim, quando eu paro, não, para aí porque nós vamos reformular o programa. Mas para aí o quê? Eu paro a distribuição dos medicamentos, do programa, da farmácia do Divino, sabe? Então, assim, isso causa um impacto social. E o impacto como se fosse um navio você tentar frear, né? Exatamente. Porque enquanto você está desidratando o sistema, ainda está em movimento, e quando você quer retornar, isso pode levar anos. Exatamente. Quer dizer... Por isso que eu fiz o comentário. É enorme. E a máquina pública, ela é tão pesada que para ela se retroalimentar e tomar velocidade novamente com um novo comando, ela leva tempo. Porque, assim, gestão pública, máquina pública, quem inventou esse modelo, inventou para dar errado. Né? Porque você não tem a fluência necessária e a velocidade que alguns casos requer. Mas tudo isso também por conta do desmando que muita gente, sabe, praticou. E aí tiveram que criar políticas públicas de controle para que ele regulasse, aí políticas públicas regulatórias, para que regulasse a própria máquina. Então, assim, tem a forma de fazer, tem o jeito de fazer, tem um jeito de prestar contas. Se eu não presto contas, eu paraliso o programa. Né? E aí, voltando, tem impacto. Porque só em mudar o nome, o que você investe em campanha, você poderia comprar mais medicamentos. Sim ou não? Com o nome. Nem fala. Na mudança que você tem com um cartãozinho que era com o nome da farmácia do Espírito Santo, do Divino, salvação. Olha o gasto aí. E tal. Aí você poderia usar esse recurso para comprar aquele equipamento. Para ciência e tecnologia. E para o pesquisador desenvolver novos insumos. Ou novas soluções, melhor dizendo. Então, mas tem que gastar no cartãozinho novo. Tem que gastar na publicidade nova. Isso. E aí, reinicia tudo de novo. Aí, quando você pega no tranco, trocou o governo de novo. Eu acho que a gente tem dois exemplos no Brasil de que deu certo essa transversalidade. Se você me corrige se eu estiver errado. Claro. Eu acho que é o SUS. Foi implantado em 88. O SUS é a coisa mais linda. Mais lindo. Maravilhoso. Gente, a história do SUS é real. muito linda, ela é muito perfeita. O plano real. Né? Plano real. Porque, querendo ou não, é do FHC e companhia, mas todo mundo se beneficiou dessa melhoria que aconteceu a partir de 94. E por mais que quisessem desidratar, não conseguiram. Por quê? Porque solucionou um problema de inflação. Entende? Solucionou um problema nacional. Ele
Por exemplo, eu não estamos falando nem de política, né? Nem de B, nem de L. Nem de... Por exemplo, mas... Quer um outro exemplo? Bacana. O Pix. O Pix. Como o Pix se tornou um instrumento de melhoria da vida de pequenos empreendedores, sabe? Do profissional liberal. Com certeza. Sabe? Do dia a dia, da facilidade. De assaltos com sabe? Taxista. Eu conversei em São Paulo e falei, como é que é? Eu falei, não, agora não tem mais chance. A chance é muito difícil, porque até acessar o celular tudo é mais... Porque antigamente era só ir no corre aí, como é que foi? Né? Então veja o impacto econômico, em todos os sentidos, né? Da área de inteligência... digital. Exatamente. Olha só, a gente está gravando esse episódio aqui, eu sei do compromisso do Dr. Tiago, mas eu queria só fazer um comentário. Então, tem jeito. Trouxemos exemplos aqui ruins e bons, né? Assim. Tem jeito. Não é fácil, como você disse, né? Não é fácil implantar. O gasto que houve não é só o único problema, né? De agora gasta de novo com outro cartãozinho, gasta de novo com outra divulgação. Não. E tem o que parou. O tempo para falar de novo, para fazer, dar acessibilidade de novo. Então, quer dizer, tem o gasto financeiro e tem o hiato que fica para que a coisa volte a engrenar e aí já chega outro governo, como você disse, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem jeito para tudo, né? Até para a morte, né? A gente, quando Jesus venceu, foi crucificado, ressuscita ao terceiro dia, e ele traga a morte. Tragada foi a morte, né? Na vitória da ressurreição. Ele disse assim, até sobre isso que parece inimaginável. Tem solução? Eu tenho o domínio sobre isso. Então, tem solução, tem jeito. Agora, é preciso ter vontade. É preciso ter vontade. É preciso que as pessoas se conscientizem que a divergência de ideias, de opiniões, não podem nos afastar de buscar uma solução genuína e comum para assuntos históricos e problemas que estão aí. Mas para isso acontecer precisa ter uma convergência. Aí eu volto com o tema da suprapolítica, do desejo de ter um pacto, um acordo nacional e dizer assim, doutor Tiago, nós divergimos sobre o tema que está colocado na mesa, mas sobre resolver o problema da Cracolândia, nós temos convergência. Perfeito. Vamos juntos. E vamos fazer um acordo aqui, um pacto, que a gente vai, sabe, evitar todos os esforços para isso, independente da política, mas olhando para o desenvolvimento social e a melhoria da vida do cidadão em todos os aspectos, porque não é só a vida de quem está lá, é a vida de quem trabalha ali perto. Claro. Sim. É a segurança pública, é uma série de coisas. Então, a imobiliária que estava totalmente desvalorizada. Entende? Tem uma série de coisas. Então, eu vejo que tem jeito, tem solução. Essa solução passa pela vontade, e aí a gente volta na Bíblia novamente, né? Que transformação vai sempre passar pela vontade e pela nossa escolha. Livre-arbítrio. Eu quero, livre-arbítrio. Eu quero. Né? E, aliás, eu vejo você falando do seu livro. Desculpa que eu já estou atravessando as coisas, assim, eu acho. Mas quando você tá falar de biblioquímica, você sabe que, assim, quando as pessoas falam de compliance, de modelo de segurança, accountability, eu fico assim com o meu coração queimando, né? Porque esses conceitos estão todos na Bíblia, né? Quando a gente fala aí, se você pegar os 10 mandamentos, é um compêndio de compliance. E eu tenho escrito algumas coisas, sabe? Escreva. E há muito tempo, tá, Tiago? Ele tem isso escrito. Sabe? É um compêndio de compliance. Há mais de 2000 anos atrás, ninguém falava de compliance, de respeito social, de respeito... Cumprir regras. De cumprimento de regra. Hoje a gente chama de políticas públicas regulatórias.
Entende? Já estava lá na Bíblia. Uhum. Então, Base. bom, enfim. E você sempre falou também do como o Papai do Céu era um gestor, né? Uhum. Ele sempre fez isso também. Não, Tiago, aquilo que você obedeceu, ele não obedeceu. Tá na hora, hein? Tá? Escreva. Isso. Escreva. E que seja um capítulo aquele de Moisés, quando começou a ficar muito cansado, e chegou o sogro, cara, tá tudo errado, delega isso aí. É isso. Né? Ali modelo de administração perfeito também. Né? Chama aí de 10 em 10 e vamos atender esse povo. E vamos fazer. Isso aí, ele disse, o Estado tá grande demais. Você tá... Vamos fazer aí, o nego tá falando de PPP e concessão, foi isso que já fez. Falou assim, vamos fazer pequenos núcleos, você faz uma concessão, dá responsabilidade. Perfeito. Ele paga o royalty pro Estado, que é você, vem aqui e diz, sabe? Entrega para você a solução daquele problema, daquele grupo. Isso. E a gente vai Passa tocando a vida. Vai tocando. O outro, só para terminar essa digestão, foi quando também o povo queria sair do Egito. E Faraó recebe a notícia e falou, não vou agora colocar aqui uma mordaça nesse povo. Eu vou fazer o contrário. Bota esse povo para trabalhar mais. Então, se era para fazer o muro, agora eles vão fazer o tijolo. Quer dizer, quanto mais eu boto o povo na vida de gado, povo marcado, povo feliz, ele se esquece da sua liberdade. Sim. Exatamente. Então, nessa história hoje de muitos... Não, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o meu trabalho. Deixa que o governo faz. Toda vez que a gente, então, abre mão do principal, sabendo que somos um corpo, a gente esquece daquilo que nos liberta. É isso. Exatamente. Gente, esse literalmente é o bate-papo que eu não queria acabar, mas o Tiago tem compromisso. Nós também temos os nossos compromissos. Então, Tiago, me desculpa aí, avançou 5 minutos do seu tempo. Foi um prazer inoxidável. Mas você comeu chocolate. Mas foi muito bom ter vocês, muito bom ter vocês junto. Muito obrigada, amor, porque você aceitou o convite de colocar um pouquinho só do muito conhecimento que você tem. Eu aprendo com você todos os dias. E assim, gente, ó, literalmente foi um conta-gota que eu trouxe aqui do muito conhecimento que você tem. Muito obrigada por você ter compartilhado no Fono Pode Mais. Você é bondosa. Eu espero ter podido contribuir minimamente, assim, com a proposta do bate-papo. Assim, eu fico feliz em poder dividir. Acho que quando a gente divide, a gente multiplica, né? Essa também é outro modelo de gestão que Jesus ensinou, né? E hoje a gente fala que tem políticas públicas distributivas e redistributivas. São outros dois modelos. Ou seja, Jesus já fazia isso lá atrás. Ele dizia assim, não, tem o que? Esse aqui? Vamos lá, vamos distribuir aqui, que vai resolver o problema. Sabe? Então, assim, quando a gente distribui o nosso saber, aquilo que Deus nos deu, isso, de alguma forma, eu espero que ajude alguém, né? Ajude alguém a ter um lampejo de lucidez e falar assim, poxa, que legal, eu preciso começar a raciocinar numa questão lógica e menos do meu fígado visceral, e mais lógico, sabe? É isso. Eu estou feliz. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Tiago, por você ter voltado e colocar pra gente tanta coisa inteligente, tanto da sua capacidade que o Papai do Céu te deu e você dividir com a gente. Eu agradeço aqui, na multidão de conselhos, a sabedoria. É verdade. E lembra disso, aprendo muito com vocês. Obrigada mesmo, viu? Que venham outros, né? Porque afinal de contas você pode mais, ele pode mais e eu posso mais. Esse foi mais um episódio do Fono Pode Mais. Eu tenho certeza que... Eu sempre falo essa frase, né? Eu tenho certeza, e são certezas que eu tenho mesmo, que de alguma forma você foi abençoado, você foi agraciado com essas informações que a gente teve nesse bate-papo aqui. Então, continue acompanhando o Fono Pode Mais, porque você vai só viajar em conhecimento, em ciência, crescer, porque nós aqui, todos que vêm para essa mesa, tem a consciência de que o conhecimento nos faz responsáveis. Uma vez que tenho o conhecimento, eu preciso disseminar, eu preciso distribuir, eu preciso colocar isso para fora. E a nossa mesa hoje mostrou mais uma vez que o conhecimento nos faz responsáveis, sim, e nós precisamos colocá-lo para você. Então,
nos siga na rede social, ative o sininho, deixe seu comentário, se inscreva no canal para que então a gente continue esse projeto que veio do coração do Papai do Céu e a gente está aqui só para executar, ok? Beijo e até o próximo.